Quando eu iniciei o projeto deste documentário, eu fiquei pensando no que me guiava, o que me levaria adiante para contar essa história. A primeira coisa que veio em minha mente foi pesquisar o significado de casa. Família. Lar. Refleti que o que me guiava era algo sentimental. Um carinho por esse espaço que por muito tempo venho considerando como meu lugar de expressão, de alegria, de compartilhamento e de conforto. Realmente tem sido meu lar. Com um sentimento de nostalgia, eu comecei a lembrar de vários momentos que vivi nesse espaço. Lembrei-me de todas as pessoas que passaram pela minha vida e que de certa forma deixaram uma marca, que me trouxeram aprendizados, muito amor e muitos laços de amizade. No entanto, o que mais me marcou foi meu grupo de teatro, que teve o maior impacto na minha vida. O coletivo Total Desfoque surgiu em 2015, a partir do programa vocacional de teatro. Realizamos diversas peças na Casa de Cultura e também em outros espaços. Participamos de várias oficinas que ocorriam na casa e de diversos eventos também. Dá uma parada aí que tá errada, a gente tá com asneira. Até mesmo recebemos o prêmio como primeiro coletivo a ocupar a Casa de Cultura de São Mateus. Enfim, eu vivi diversos momentos incríveis ao lado do meu coletivo. Penso muito que cada escolha que fazemos na nossa vida nos leva aonde estamos atualmente. E por escolher frequentar a casa e posteriormente criar o Total Desfoque, eu pude experimentar tantas coisas e passar por tantos momentos que me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje. A casa foi fundamental para a minha formação como cidadão e como indivíduo. Por isso eu decidi que queria falar sobre memória, sobre a história e sobre a importância da existência e da resistência que a casa representa perante o território de São Mateus. Bem-vindo à Casa de Cultura São Mateus. Fiquem à vontade. Bom, meu nome é Priscila Machado, tenho 35 anos, nasci na cidade de Mar, na Missionária, vim morar em São Mateus quando tinha 3, 4 anos. Me envolvi com teatro muito cedo, desde os 10 anos. Fiz diversos espetáculos e antes do vocacional fiz outras aulas de teatro. Naquela época eu ia fazer as aulas de teatro muitas vezes em Santo André, São Bernardo, porque não tinha oficinas em São Paulo.
até que surgiu Escola da Família, algumas outras coisas que eu comecei a fazer teatro nesse período, comecei a fazer aula mesmo. Além disso também, eu comecei a experimentar o audiovisual nessa época da escola. Meu primeiro curta foi um filme sobre consciência negra. E ao fazer isso eu comecei a descobrir a existência do Instituto Criar, que foi onde depois eu descobri, larguei o grupo de teatro, larguei o teatro, fui estudar audiovisual, fiz o Instituto Criar e com isso eu comecei a ir para a área que eu atuo hoje, né, que é o audiovisual. Me formei no Instituto, depois fiz faculdade de audiovisual e terminei recente agora uma pós-graduação em audiovisual também. Também tenho agora MBA em Gestão de Projetos também na USP e Economia Digital pela Universidade de Barcelona. Logo lá atrás também, quando eu estava no Henry Ford, já comecei a me envolver com políticas públicas. Comecei a entender o que era políticas públicas, eu frequentava a Câmara, a Coordenadoria de Juventude, participei de todas as conferências municipais de cultura. E isso foi me aproximando da política pública. Participei do Fórum de Cultura um pouquinho lá atrás, em 2005, 2004, 2005. E tudo isso falando do Fórum de Cultura, por quê? O Fórum de Cultura acabou me fazendo escrever um material, que é junto com o Fórum a gente escreveu um projeto na primeira edição do Vai 2, né? Eu já tinha ganhado 2 edições do Vai 1 com Perifacina e eu escrevi um projeto junto com o Fórum de Cultura, o Vai 2, que é uma pesquisa sobre o mapeamento da memória cultural de São Mateus, que é o livro que a gente publicou, que ano que vem vai fazer 10 anos, que é Memória Junção. O subtítulo dele é Mapeamento e Memória Cultural da Região de São Mateus. Ele trata um pouco sobre como foi a luta por equipamento cultural na região. É uma pesquisa que a gente aprofundou desde quando começou-se a briga para ter um equipamento cultural, um espaço para os artistas poderem ensaiar, para as pessoas terem aulas. E os artistas começaram a fazer eventos aqui no Largo de São Mateus, que é um grande ponto de referência nosso, daqui do território. E aí, nesse realizar atividades e os eventos recorrentes no Largo, as pessoas começaram a se encontrar no Santa Bárbara e começar a falar da importância de ter um equipamento cultural. E aí começa a história de São Mateus pedir e brigar por um equipamento cultural. Começou em 79, foram 10 tentativas que se tiveram para ter uma casa de cultura na região, mas de tempos em tempos acabava não acontecendo, né? O Centro Cultural São Paulo, lá, na época do projeto Periferia, era para ser o eixo que ligava as outras pontas da cidade. A localização dele, as portas são viradas para as outras zonas da cidade, justamente para como se fosse um mapa. Então aqui a ideia era que a gente tivesse um equipamento cultural aqui. E com isso começou teve esses marcos, né, de 79, teve 92, que quando conseguiu consolidar a lei de criação das casas de cultura no final da gestão, o que é uma grande questão, né, porque no final da gestão você não consegue executar a política, então mudando a gestão você não consegue, muitas vezes quem entra acaba trazendo outros olhares, querendo trazer outras coisas, então esse projeto acabou não funcionando exatamente como a lei, como os artistas queriam e todo mundo que implementou a lei. A lei acabou não tendo uma regulamentação, mas ela é uma lei que estrutura tanto um modo de pensar. Só que aí a Casa de Cultura ela começou-se a existir em 2007, ali na Tita Rufo, mas ela não teve uma inauguração, ela tinha basicamente 0 orçamento, era um espaço que não era adequado, o teto era baixo, as salas eram muito pequenas. Se reorganizou em 2013, a gente fechou aquele espaço
saiu em busca de um outro lugar e encontramos um endereço no Tietê. Em paralelo a essa mudança de endereço, que ambos eram alugados, porque tentou-se criar uma casa de cultura e construir ao longo desses anos, mas não tinha terreno e ainda tem até desenhos de plantas de outros momentos que algumas pessoas puxaram. E aí, nesse período que fechou da Tita Rufo para José Francisco dos Santos, a gente começou a fazer as reuniões dentro da UBS no quarto centenário. Lá o fórum se reunia com regularidade, né? A gente tem um livro de presença dessas reuniões e o fórum se reunia ali. Aí a gente fez um mapeamento, abriu as inscrições para quem queria participar da programação de inauguração da casa. Foi 5 de maio de 2014, a gente reinaugurou a Casa de Cultura na José Francisco de Santos, no Tietê. Todo mundo que participava das reuniões aprovou o endereço da Casa de Cultura ali, apesar de ser uma área residencial, e ali a gente criou toda uma vida. Nesse mesmo momento, na cidade se organizava, desde 2013, um bloco de casas de cultura, que todos os movimentos da cidade inteira se reuniam para cobrar da Secretaria Municipal de Cultura retornar as casas de cultura para a SMC, porque as casas de cultura estavam nas subprefeituras desde a gestão da Marta, numa proposta de descentralizar as políticas, porém, conforme a habilidade mesmo e conhecimento das subprefeituras, as casas acabaram não se desenvolvendo. Naquele momento, todos os equipamentos de cultura da cidade foram centralizados, mas retornaram para a SMC, menos as casas de cultura. As casas de cultura só voltaram em 26 de setembro de 2014. Ainda assim, elas começaram a ter serviços em 2015, muito nessa cobrança do bloco de casas de cultura. Nesse período acabou-se algumas pessoas virando gestores de casas de cultura, dentre elas eu. Eu fui naquela época indicada pelo Fórum de Cultura da região e pelo conselho que ajudava a cuidar da casa. A gente fez um conselho provisório quando inaugurou a casa. E aí eu virei gestora. Não era algo que eu imaginava, algo que eu tinha pensado, mas a gente entrou num consenso no fórum, dentro da votação, quando meu nome foi apresentado, que era importante ter alguém do movimento assumindo o espaço para poder, de fato, fazer esse equipamento funcionar. E eu acabei aceitando. Com isso, eu fiquei na gestão da casa de 2015 até janeiro de 2017. Em janeiro de 2017 eu virei coordenadora geral das Casas de Cultura e fiquei na Secretaria Municipal de Cultura até outubro de 2021. Nesse passar tempo foram 6 anos de muita luta, muita conquista, muita resistência, muita coisa que a gente transformou. Quando se pensa que nenhuma programação era contratada com recurso, a gente não tinha oficineiros contratados, as casas de cultura funcionavam com programação 100% voluntária. Quando a gente lançou o livro, por exemplo, não tinha uma caixa de som, um microfone. Eu lembro que eu fui na Santa Efigênia, comprei um microfone, peguei uma caixa de som emprestada. A gente vê o quanto a gente conquistou coisas, né? Parece que é pouco, mas quem não tinha um microfone, quem não tinha uma caixa de som, um espaço, muitas das vezes a gente chegava para fazer reunião, não tinha lâmpada funcionando. Foi um grande avanço assim, para a gente. O nosso desejo é que a Casa de Cultura ela pudesse ser bem maior, né? Nos últimos anos a gente começou a desenhar um projeto para a gente construir uma casa que São Mateus merece. Hoje ela está num terreno que é próprio e isso faz com que seja possível
construir essa Casa de Cultura. A gente já pensou num desenho de 2 andares nesse terreno. Não sei exatamente como tá, porque eu saí da Secretaria Municipal de Cultura, mas a gente começou a sonhar assim, bastante de como fazer essa construção dentro das linguagens que abarca o território de São Mateus, que é um território muito rico. Nessa pesquisa que a gente fez no Memória Junção, a gente identificou que tinham mais de 300 artistas nessa região atuando. Com o recurso que a gente conseguiu ao longo do tempo, ainda não é possível ainda atender todo mundo, né? É muita gente, sem contar que depois que eu virei gestora eu comecei a descobrir mais gente ainda e ficava imaginando, falei, nossa, dá vontade toda hora de reeditar o livro e colocar mais pessoas que também só entraram 100 no livro dos 300 que a gente identificou lá atrás. E é isso, todo momento você conhece mais pessoas fazendo e isso é muito bom, tem que ter cada vez mais gente mesmo produzindo, criando, desenvolvendo. É um território incrível, apaixonante, que dá muito orgulho de fazer parte. Meu nome é Dandara Almeida, sou produtora cultural da cidade de São Paulo. Já estou atuando no teatro há algum tempo. Recebi o convite da secretária de Cultura, Aline Torres, para estar fazendo a gestão dessa casa, quando o antigo gestor solicitou a aposentadoria dele. Eu fazia parte de um projeto, né, que é o VAI. Fui convidada para o VAI como sociedade civil e, através do VAI, o meu currículo, a secretária fez o convite para estar fazendo a gestão desta casa, que é a Casa de Cultura de São Mateus, a qual transformou minha vida. No começo, eu até conversei, falei com a antiga coordenadora das casas, que seria a Aurora, falei, Aurora, dá uma segurada, vamos ver, porque eu estou insegura, tenho medo de não entregar, porque é uma responsabilidade muito grande para é um espaço onde você precisa ter muita responsabilidade e ter amor para fazer a gestão, porque além da cultura que a gente desenvolve numa casa, você desenvolve políticas públicas. E fazer política pública com cultura e junção com educação, equipe, ter um olhar para poder fazer a coisa acontecer, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não sabia por onde começar. Mas quando eu cheguei aqui, tinha uma equipe linda, inclusive você está aqui agora, e já tinha uma equipe montada, tinha o Gabriel, que foi um mega apoio para mim, assim, que ele veio e me abraçou e me ensinou. Depois veio o reforço, que é o Júnior, que está aqui hoje, e o apoio da secretaria, que sempre que alguma dúvida, alguma coisa, a população de São Mateus me abraçou bastante. Hoje eu tenho uma articulação linda em São Mateus, eu tenho contato com os coletivos, com os artistas, eu consigo fazer uma gestão leve e tranquila, trazer cultura para esse território com o apoio da população mesmo, juntando a população, a secretaria e assim, e tá fluindo, tá acontecendo. Hoje eu falo com essa Dandara, eu quero parabenizar a Dandara por ela ser E a minha equipe, que é uma equipe de milhões. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Sem a minha equipe, eu jamais. Eu sozinha, sem a equipe, não ia conseguir. Quando eu cheguei, eu fiquei 10 dias aqui entendendo o território. Andei, fui conhecer os coletivos, falar com os artistas, convidei outras pessoas, os serviços sociais, para entender. Dentro disso, eu fui direcionando as contratações para o território, conversando com os artistas, profissionalizando os artistas, porque é um território que tem muita cultura, muita arte, muita gente. E nesse um ano eu fiz assim, a maioria das contratações foram feitas dentro do território, porque aqui é o berço da arte, literalmente, o berço da arte. Mas muitos artistas, eles não eram profissionais, eles não estavam cantando profissionalmente ou atuando profissionalmente dentro da secretaria por
falta de a parte burocrática mesmo de instrução. E nós, a equipe da Casa de Cultura de São Mateus, montou um tutorial, montou uma reunião, conversamos com os coletivos e foi essa articulação, conversando com as pessoas diretamente, olho no olho. Venha conhecer a Casa de Cultura, venha, você pode ser contratado, você pode fazer parte da casa, a casa de vocês, ocupem a casa, indo nas reuniões dos serviços sociais, recebendo as UBSs e articulando com a SUB, trazendo para a população o que elas gostariam, fazendo a leitura do território. E assim, não teve resistência, muito pelo contrário, foi muito bom. E hoje, nesse 1 ano e 4 meses, a Casa de Cultura de São Mateus, junto com a sua equipe, ela tem hoje, a maioria das contratações são feitas no território. Toda a nossa verba que é destinada à Casa de Cultura de São Mateus, ela é distribuída no território hoje. Me chamo André Santos, conhecido como Odé. Sou jovem monitor cultural da casa aqui desde outubro do ano passado. Atuo como ingressante e atuo ao lado do jovem monitor Jolu, a Mariana e a Flávia. Minha história com a Casa de Cultura, eu tive o primeiro contato com a Casa de Cultura foi em 2018, quando eu comecei a estudar cinema. Eu precisava de uma carta de anuência para poder participar desse curso que era cinematografia, né, em 2018. E aí a Casa de Cultura ainda não estava nesse território aqui do Jardim 9 de Julho, era o Jardim Tietê. E aí ali eu tive o primeiro contato com o Negresco, que foi quem me deu esse aval para conseguir entrar no curso. E foi ali que eu comecei a fazer oficinas. Fiz uma oficina de teatro com Tom Dupin na Casa de Cultura São Mateus. E aí, de lá pra frente, eu comecei a estudar cinema e eu não tive mais esse contato. E em 2022, o ano passado, pós-pandemia, eu me inscrevi, né, para o programa Jovem Monitor Cultural, que era o CIEDS na época, hoje a gente está com a Maria do Carmo. Dali em diante eu passei na entrevista, a Dandara me selecionou e eu tô aqui até hoje, curtindo, aproveitando aqui com a galera da Casa de Cultura São Mateus. Maior do que parece, porque eu acompanho esse equipamento antes dele vir para São Mateus, antes dele vir para essa casa aqui. Eu acompanho desde que isso aqui era um bar abandonado e era assim, horrível, a gente passava, era tudo um terreno baldio, bem vazio, sabe, largado. E aí eu vi aos poucos isso se tornar o Instituto do Samba, se tornar a Casa de Cultura de São Mateus e se tornar o que é hoje, né? Eu nunca na minha mente, assim, passou por um segundo que eu iria trabalhar aqui, que eu iria trabalhar na esquina da minha casa, que eu iria trabalhar num local que eu aprendi, que eu vi crescer, que eu me apropriei desse espaço, que é o que eu espero que as pessoas façam nos próximos anos. Eu acho que mesmo se a gente não estiver mais aqui, a gente sempre vai passar para dar uma olhadinha, para ver se estão administrando essa rede social direito, para ver se estão cuidando direitinho, sabe, fazendo os workshops. Porque eu acho que é isso, né? Não fica assim pra mim, esse carinho e esse apego. Eu tô nessa história aí tem mais ou menos uns 9 anos, né? Eu conheço a Casa de Cultura indiretamente por conta da subprefeitura e tal, mas a minha atuação direta na Casa de Cultura vem por intermédio da gestora até então, Priscila Machado Lima, né, que depois veio ser coordenadora das Casas de Cultura. Já são 9 anos em detrimento de várias gestões e desenvolvendo diversas atividades. Comecei aqui como usuário, né, frequentando a casa, depois fiz algumas atividades como voluntário. Participei de um primeiro edital como oficineiro de sonorização e aqui estou até hoje, né, desenvolvendo trabalho com jovens, né, e os jovens senhores, né, no caso, que difere da idade, a partir de 16 anos, e diversas atividades, como, por exemplo, as oportunidades que a Casa de Cultura me deu, por exemplo, de poder, num ano, fazer mais de 250 bandas e pegar uma experiência de técnico de áudio, de uma necessidade que a própria Quebrada não tem,
né? Existem uma potencialidade muito grande em São Mateus, mas essa parte da graxa, como a gente carinhosamente chama, é muito carente, né? Muito precária, e é essa a minha luta e a minha relevância dentro desse rolê aí. Eu lembro de já ter vindo aqui, antes, né, de atuar como jovem monitora, eu já tinha vindo aqui fazer oficina de yoga, e aí eu já tinha tentado ingressar como jovem monitora algumas vezes. Um belo dia me ligaram, dizendo que tinha uma vaga, tal. Aí eu fiquei meio, putz, e agora? Decidi encarar esse desafio de atuar na Casa de Cultura, e aí eu já estava nos movimentos culturais, já estava inserida assim, com os coletivos culturais aqui do território, o pessoal do Maracatu Goianama, ali do Teotônio Vilela, coletivo Mulheres do Vilela também. A gente já estava articulando eventos online durante a pandemia, enfim. Então eu enxerguei mais uma oportunidade de criar uma conexão mais próxima ainda com o meu território, né? Eu acho que a Casa de Cultura de São Mateus é um pouco reflexo de tudo que a gente espera para São Mateus, sabe? É reflexo da cultura que a gente espera que tenha aqui, é reflexo também da educação, né, de forma informal, através de workshops e de diversos eventos em que a gente tenta juntar a comunidade. Então, eu acredito que é muito isso. Eu espero que cada vez mais a Casa de Cultura de São Mateus se torne um polo dentro de São Mateus em si, que as pessoas tenham como referência, sabe? Como um espaço para você se expressar, ser feliz, ser verdadeiro, ser você, se divertir e aprender muito, ensinar muito. A gente busca aprender com as pessoas do bairro, né? E eu acho que é isso. A importância da Casa de Cultura aqui no território é o acolhimento que a gente tem com as pessoas, né? Essa liberdade que tem da galera de várias diversidades estarem aqui presente, né? Aproveitando, conhecendo os artistas, usando o espaço como acolhimento mesmo, né? Moradores de rua, eles frequentam aqui, né? Quando tá tendo show aqui. E eu acho que essa é a importância, o acolhimento para a galera mesmo, no geral, assim, do território, né? É muito importante porque ter um espaço de cultura, um espaço público, onde as pessoas possam atuar, aprender, estudar e apresentar. Está em casa, né? A Casa de Cultura é a casa. Quando eu chego pro artista e falo para ele, essa casa é sua, ocupa, vem aqui, que olha para mim e fala, Dandara, eu gostaria de ser contratado. Eu falo, olha, eu vou te mandar um link, vou te mandar e você preenche, me manda um número, você vai ser contratado, você é artista, eu vou avaliar seu trabalho. Por quê? Porque essa é a casa deles, é importante ocupar essa casa e ter uma casa de cultura dentro de um território, na ponta, porque é o acesso, é o primeiro acesso, é a Casa de Cultura. A Casa de Cultura é de suma importância. Talvez seja um dos equipamentos público-cultural mais importante. A Casa de Cultura, que está na ponta, que ela chega onde os outros equipamentos talvez não chegam. É a Casa de Cultura. São Paulo, fazendo a circulação com alguns dos nossos espetáculos, e fomos convidados pela Casa de Cultura. Se eu fosse resumir, ela é essencial, né? Quando você tem um espaço que tem potência artística, potência cultural, e você não tem pontos de cultura, a não ser o desenvolvimento de forma man-baby, de forma amadora, ou como queira chamar, de forma individual, ou um coletivo, independente, que seja, né? Você tem um espaço onde o poder público consegue ter um olhar, né, para esse desenvolvimento, aí quem ganha com isso é só o território. O território ganha com isso, né? Ganha o artista, seja visibilidade, seja remuneração,
ganha o território por ter a diversidade. A gente sabe muito bem que aí cabe o termo que tanto o hip hop, o rap fala, que é o sistema, né? Que é desarticular toda uma consciência ali de saúde, porque também cultura é saúde, né? E quando você tem uma casa de cultura dentro de um território, é você dizer que naquele espaço tem produção cultural. Eu acho que é isso. É o lugar que o nome já diz, né? É o lugar que a gente se sente bem, é o lugar que a gente aprende, que a gente se desenvolve. Eu fico pensando que as casas de cultura é esse lugar, é o primeiro lugar que você entra e pode se conectar com as artes. Adoraria, quando eu era mais jovem, poder ter tido um equipamento para poder desenvolver, para poder pensar em como eu quero que minha arte seja. Que seja um lugar que você tenha liberdade para desenvolver, que você possa ensaiar. Faz toda a diferença ter um espaço para ensaiar. Acho que sem cultura não dá para viver, né? Cultura, onde você, não tem como você ver algo se você não ver a cultura, não ver a arte. A arte é o que faz com que você se emocione, com que você possa demonstrar todos os sentimentos. Para mim a arte é tudo. Então, eu não sei fazer outra coisa a não ser arte, então para mim a importância da Casa de Cultura ela é fundamental. É importante que São Mateus não seja só reconhecido como um bairro dormitório, como muitas das vezes a gente escuta em qualquer material de pesquisa. Ele é um território que pulsa a arte, pulsa todas as linguagens, e ainda é muito pouco uma só. O desejo é que ela fosse imensa para caber todas as linguagens possíveis. Ela é tudo isso, mais um pouco. É o lugar onde a gente se expressa, bota os sentimentos, a gente se transforma, e acho que é um pouco disso. Uma coisa que eu acho muito foda, assim, da Casa de Cultura São Mateus é que o espaço, ele atende várias demandas, né? E um nicho de público muito amplo, né? Porque a gente articula atrações e atividades que contemplam desde as crianças até os idosos. E aí, além, né, das programações regulares que a gente desenvolve aqui, também tem essa articulação com os espaços, né? Tipo o CAPS, as UBSs que ocupam a casa, esse lance da gente levar espetáculos para a escola, da escola também vir aqui, e a gente vai criando vínculos, né? A cada dia a gente vai criando vínculos com outros espaços e tal. E eu lembro que na época do carnaval eu fui até o CAPS, né, pra gente construir o estandarte juntos, tal. Eu tive ali um contato com os jovens, né, foi no CAPS IJ, do Infanto Juvenil, então tive um contato mais próximo. Eu até conhecia, assim, os funcionários de lá, a gente já tinha feito reunião junto para articular os eventos, mas esse momento, assim, do pré-carnaval, da gente se juntar, se conhecer, fazer piadinha ali, tá, uma coisa bem descontraída. Foi uma coisa assim que me acrescentou bastante e até serviu de, assim, para quebrar o gelo, né, que eu sou tímida. E aí foi massa, depois a gente, né, foi junto pra rua, curtiu o carnaval e tal, foi massa. Pra se divertir, a rede de São Mateus, rede de São Mateus na avenida, reivindicar a voz do povo, vai chegar a família, pode chegar, para toda a família. Esse lance do pessoal frequentar e ocupar, e a gente tá sempre fazendo essa ponte, facilitando, tipo,
Pô, claro que não dá para fazer tudo, mas o máximo que a gente consegue, assim, dar espaço e criar conexão com os artistas da região também, pô, muito massa, né? Tinha alguns artistas que já estavam no corre aí de um tempo, e aí tiveram a primeira contratação, e aí a gente facilitou isso. Salve, tropa, Nine Company na casa, certo? Salve, família, Nine Company na voz. Aí, então, salve, eu sou o Jay Carra, prazer. Eu tô há 3 anos no projeto da Nine, que essa rapaziada são dos fundadores MC e produtor. Mano, eu sou o Valmir, divulgo Mirval, tá ligado? Mano, a caminhada da música já faz uma cota, desde os 14 que a gente tá na pista aí, fazendo samba, sou percussionista. E o rap sempre foi a vertente que a gente quis fazer. E de 3 anos pra cá a gente conseguiu tirar muita ideia que a gente tinha em papel, em caderno, em carteira, a gente conseguiu colocar na pista, mano. Salve, salve, sou MC Tiga, tá ligado? Integrante da Nine Company. E exatamente, estamos aí nessa luta aí há 3 anos, tá ligado? E minha caminhada, assim como a dos meus irmãos, já vem desde cedo. Desde os meus 13 anos tá dentro desse corre. Já cantei funk, já cantei em outros grupos. E hoje estamos aí nesse corre, tá ligado? E assim como a Casa de Cultura, a Nine também é uma coisa que chegou forte pra agregar na quebrada, tá vendo? Pra mim, assim, ó, eu sou produtora. Eu sou produtora e eu vejo a dificuldade do que é você se colocar dentro da arte, dentro da cultura. Quando você está na ponta, num espaço, nós estamos na ponta, no extremo, na periferia. E na periferia é onde que tem todas as joias a serem lapidadas. Quando eu entro no equipamento público, que eu tenho o braço, que eu posso abraçar essa causa e destinar essa verba a profissionalizar esses artistas para levar a nossa cultura e os nossos artistas para outro patamar, por que não fazer? Trabalho dá muito trabalho, mas não é difícil. É um pouco mais demorado. A gente tem que ter mais paciência, o artista tem que entender, porque tem uma parte burocrática que não depende da gente. Mas a parte que dá para abraçar o artista, conversar com ele, mostrar o caminho e contratar para ser a primeira porta, é a Casa de Cultura. E a Casa de Cultura está na ponta para isso. Para fomentar o território, para acolher os artistas, para mostrar o caminho. E eu, como gestora, eu acho que esse é só o meu trabalho. É o meu trabalho, não estou fazendo nada diferente do que eu fui colocada aqui. Trabalhar em prol do território, acolher os artistas, contratar os artistas do território e fomentar o território. A casa ela é fundamental, desde que começou a luta pela Casa de Cultura, o objetivo é que ela fosse um lugar que abraçasse e fosse de fato uma casa para todo mundo, todos os realizadores, todos os fazedores de cultura. Ela é o lugar que ela deveria e ela é esse espaço que você consegue ensaiar, que você consegue criar, que você consegue discutir estética, que você consegue discutir política, que você consegue discutir a vida. E a Casa de Cultura tem essa importância de ser um espaço, de ser residência mesmo, dela ser o primeiro contato da arte de outras pessoas que desejam fazer arte, até mesmo quem de repente ainda nem sabe. Ela é a porta de entrada das pessoas que queiram se conectar e ela precisa ser esse espaço de respiro, um espaço que eu aprendo, um espaço que eu multiplico o conhecimento, um espaço que eu construo novos olhares, um espaço que eu desenvolva novas estéticas, que eu consiga criar. É muito desafiador quando você não tem um espaço para ensaiar, porque na sua casa você não consegue reunir todo mundo, você não consegue concentrar. Ter um espaço de você se apresentar é fundamental. Então a Casa de Cultura também é esse lugar de você poder mostrar para o mundo o que você faz, para as outras pessoas.
Fala de novo, dança. Volta nos pontos. Dança. E acho que para todos os artistas ela é um pouco disso, né? Um espaço de residência, um espaço de resistência, um espaço de construção, um espaço de aprendizado, um espaço de troca. Eu entendo a Casa de Cultura como esse espaço. E é para isso que eu tô aqui. Eu tenho a certeza que eu vim pro mundo para fazer arte, tá ligado? E se eu tiver que morrer fazendo isso aqui, eu vou morrer fazendo isso aqui. Porque o que eu amo é a minha vida, é a minha história. É o que eu nasci para dizer. Eu não nasci para ficar quieta. Eu sempre nasci para ser antissistema, para falar o que as pessoas não estão falando. E nós em São Mateus tem muito projetos, né? Então tem a CUFA, tem Casa de Cultura, tem o São Mateus de Movimento, Favela Galeria. Então tem tipo muita parada social que vem acontecendo na nossa quebrada e a Casa de Cultura veio para agregar e tipo dar um conjunto legal para todos esses projetos tipo unir, tá ligado? Então para nossa quebrada em si, a Casa de Cultura, através das oficinas, das paradas que vem fazendo, desenvolvendo, muitas vezes, no primeiro contato que a gente teve na CUFA, a gente não tinha o conhecimento da casa, das oficinas que tinha, tá ligado? Então, aí o pessoal vai falando, mano, tem um bagulho da hora lá na Casa de Cultura, tá ligado? Dá pra encostar. E agora, como a gente tá vendo a propagação que tá acontecendo, tá propagando muito, tá divulgando bastante a Casa de Cultura, as oficinas, o pessoal que tá vindo aqui cantar também. Então hoje pra nossa quebrada, a Casa de Cultura tem uma representatividade da hora, mano. De fato. Eu acho também que é importante também a Casa de Cultura é que ela não foca só nos artistas grandes, né? Ela também dá oportunidade pra rapaziada que tá começando. Então é bem amplo assim, né? Você consegue pegar a atenção da rapaziada jovem, né? Dar uma oportunidade ali delas conhecerem, estarem mais ligadas à cultura, né? Eu tenho muitos, eu tô aqui, eu já me emocionei bastante aqui, assim. Eu recebi a luta antimanicomial aqui na casa, que foi um serviço público junto com o CAPS, que eu acho muito importante, porque eram com jovens, instruindo os jovens. Quando eu cheguei, foi feito o projeto É de Lei aqui na casa, que era para falar sobre o abuso de drogas e álcools e assim, eu aprendi naquele dia, porque eu tinha uma resistência, foi uma contratação da casa, talvez a minha primeira contratação, que era para falar sobre drogas, álcool em geral, para instruir, não proibir, mas mostrar qual que era. E eu não sei se era um preconceito meu ou a falta de conhecimento, eu tinha uma certa dificuldade com esse assunto, mas aquele dia eu sentei com uma das pessoas contratadas, a psicóloga, que ia fazer a instrução com as pessoas, e eu aprendi demais, assim, foi o dia que eu mais me emocionei. Outros são as rodas, quando eu tenho idosos na casa, quando eu levo os espetáculos para as escolas, que eu falo com os artistas, olha, você está indo para uma escola, que é uma escola na ponta, eu gostaria, a contratação foi feita para casa, mas devido à dificuldade de trazer as crianças até a casa, que são pequenininhos, poderia, por favor, ir até a escola comigo? E eles de imediato topam, e quando chega lá e o primeiro contato da criança com o teatro, com os atores, essa é muito lindo, emocionante. E teve um relato também de uma oficina de dança aqui que me emocionou. A secretária de Cultura veio à casa numa festa junina e tinha diversas pessoas, fizemos uma quadrilha linda.
E nessa quadrilha, uma das pessoas que dança na casa, ela chegou e falou, olha, eu gostaria de agradecer, porque essa oficina é maravilhosa e eu estava passando por um quadro depressivo e quando eu comecei a a frequentar a Casa de Cultura e mudou minha vida. Então esses relatos, eles nos emocionam e mostram como é importante a Casa de Cultura, as atividades da Casa de Cultura e ter as pessoas na Casa de Cultura. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Na contagem balança eu conto. 5. Ouvir música, falar com as pessoas, ter a horta, o grafite, vocês, ver a formação, a evolução dos jovens monitores, a profissão que vocês estão construindo dentro da casa, a parte cultural que eu aprendo muito. Eu gosto de vir andando para a Casa de Cultura, observando o bairro, conversando com as pessoas. Eu me sinto pertencente de São Mateus. Eu acho que o momento mais importante para mim na Casa de Cultura de São Mateus foi quando a gente fez o grande show do Kian. Porque foi um show assim que começou muito desacreditado, a Dandara também não conhecia o Kian, então a gente ficou bem na dúvida de chamar ou não. E eu gostei muito da ideia porque os meus amigos curtem muito ele. E aí eu assinei embaixo, falei, vai dar certo, e a gente correu muito, conseguiu auxílio também do pessoal da do Oeste, eles ajudaram muito a gente. E aí a gente fechou a rua e a gente falou assim, vamos esperar que o pessoal venha. E realmente o Kian veio, que é uma pessoa incrível, ele tratou super bem o pessoal da casa, ele tratou muito melhor ainda os fãs dele. E o pessoal do bairro veio todo mundo inteiro para assistir ele, sabe? As pessoas estavam desacreditadas que quem eles mais admiravam estava ali na esquina de casa, sabe? São muitos, né? Acho que cada pessoa que eu via entrar dentro da Casa de Cultura sempre me emocionava muito, né? Cada história, cada troca, assim, acho que sempre me emocionou muito, assim. Gosto muito de ver as pessoas ali mostrando o que faz, ver o público emocionado, ver os artistas felizes com o público que está ali vendo eles. É muito lindo você montar uma apresentação, você ver o negócio lotar e as pessoas emocionadas cantando, rindo, chorando, emocionada. Eu sempre me comovi muito com as apresentações na casa, de todas as linguagens, né? Acho que me emocionou muito. Eu lembro também do momento que a gente lançou o livro Memórias de um Som na Casa, que a gente conseguiu reunir muitos artistas de muitas linguagens e que a gente não conseguia visualizar isso, né? Porque geralmente você tem só quem está no teatro, só quem está na literatura, só quem está na música. E naquele momento a gente reuniu gerações de determinadas linguagens, reuniu diversas linguagens, tinha gente do teatro, tinha gente do artesanato, tinha gente da música, gente da dança, contadores, escritores, todo mundo junto celebrando o livro, que ele era esse lugar, assim, né? Foi muito bom, assim, poder ver as fotos, assim, depois e chorando, assim, você fala, pô, reuni familiares, né? Minha irmã estava no dia, foi muito emocionante ali. Tava o pessoal do samba, do hip hop, tava todo mundo ali, foi muito bonito. Tava as pessoas que frequentavam a casa, foi um momento bem emocionante, assim. Foi bem emocionante, acho que... igual quando vocês se apresentaram ali, né? Quando a gente fez o palco da casa e vocês inauguraram o palco ali que a gente montou ali. Foi muito emocionante, eu chorei muito, fiquei lembrando disso por um bom tempo. Ver a casa com oficinas acontecendo o tempo inteiro. Era muito bom ver a lousa com toda aquela programação que vocês já não tinham espaço onde botar as pessoas. Foi muito desafiador, tinha dias que isso, tinha gente na garagem, gente no palco, gente na parte de baixo, gente nas duas salas.
era muito emocionante, assim, para mim. Acho que foram muitos momentos. Muitos momentos. Acho que cada apresentação, assim, eu sempre sou muito chorona, né? Então, e ver as pessoas me emociona. E ver as pessoas sentindo, botando para fora seus sentimentos é a coisa mais linda que existe no mundo. Uma memória muito recente, né, de eu ter começado a participar da oficina de dança de salão. Eu achei que foi muito foda, assim, também. E, enfim, participei de uma aula e aí, quando chegou no fim de semana, eles tinham uma coreografia para apresentar. E como eu já levo um jeito ali para dançar também, aí eu falei, se faltar alguém aí, pode me chamar que eu vou participar e a gente se apresenta junto. E aí também criando mais laços, e aí minha família tava aí também. Legal. E um pouco depois a gente ter ingressado como jovem monitor também, eu fiz a ponte para a Nath Ventura se apresentar aqui. É uma artista gigante, assim, e a gente já tinha um vínculo ali de amizade, aí a gente já estava pensando em produzir coisas juntas, e aí foi a primeira artista também que eu fiz esse lance de orientar sobre como funciona a documentação, como funciona a parte burocrática de contratação. E também foi a primeira contratação dela, assim, direta no espaço público. Então foi uma coisa nova para ambas, a gente foi ali aprendendo junto, e depois dela eu comecei a deslanchar nesse lance de orientar os artistas da quebrada, né? Porque é isso, tipo, é da hora trazer artista famoso, é da hora trazer o Quem é Maloca, é muito da hora trazer o Mato Seco, também foi muito louco. Mas também é muito importante que os artistas da região tenham acesso, que esse espaço sirva, né, de impulso para a carreira artística e tal, e o artista receber um cachê da horinha também para ele investir na carreira dele. É o nosso último show, né? O nosso show, acho que... O nosso show aqui foi... Mas se for pra falar assim, não como protagonista, mas assistindo um show, foi o que eu citei mesmo do DBS, que eu sempre fui muito fã, né? O Gordão DBS, e tipo, trocar uma ideia ali, acho que pra mim foi um dos, né? Além do The Menos Crime, que também sempre foi muita referência. Eu pego a parada daquele dia do The Menos, que a gente subiu no palco, né? Fez aqui do The Menos. Que tava The Menos Crime Banda. Aquele dia foi um dia foda pra gente, assim. E o nosso show, mano. Nosso show foi uma parada, assim, foi um dia muito especial. Se a gente colocar assim, não tem palavra pra descrever aquele dia, porque foi um dia, tipo, especial de verdade, assim. A gente saiu daqui em êxtase, assim. A gente saiu daqui, tipo, a gente desceu a gente sempre faz um after e tal, a gente desceu pra lá, tipo, trocando ideia, falando, mano, o que aconteceu ali? Tipo, a gente não tava conseguindo ainda acreditar no que tinha acontecido. E pior que a gente já tinha feito a apresentação aqui, né, de forma voluntária, com o mic aberto. E depois, quando veio a contratação, tipo, fazer um show contratado, com ficha técnica toda, portfólio encaminhando, a gente viu, assim, que é o caminho que a gente quer seguir. E através da casa, assim, mano, que deu adicionamento. A gente teve o norte através daqui, tá ligado? Que a gente colocou e falou, mano, é essa parada aí que a gente precisa, tá ligado? Então a casa proporciona essa parada pra gente. Eu vou ser sincero, e aí eu vou aproveitar para puxar o saco de quem tá atrás da câmera agora, né? Eu sou um dos mais antigos aqui, mas quem tá nesse momento observando a câmera é uma pessoa até mais antiga. A gente respeita os mais, vamos dizer, os mais experientes, né? Então, assim, uma lembrança forte para mim é o teu grupo, né? O teu grupo de teatro Total Desfoque, né? Uma trupe intrépida aí de adolescentes desbravando aí a todo o universo e ainda tendo suporte da cultura junto aí nesse processo, e hoje ter como mecanismo também de atuação em outras frentes dentro da Casa de Cultura, isso a gente chama maturidade artística, maturidade cultural. Então tem um indivíduo que também passa a atuar em outras frentes, né, dentro do espaço, mas assim ainda consolidando a arte de outras formas, que é uma coisa que eu também aprendi muito com a Priscila, né? Eu queria muito cantar, eu queria cantar meu rap, eu queria tocar meu violão, mas a gente também precisa fazer outras coisas.
E hoje eu consigo desenvolver, por exemplo, a Casa de Cultura me deu maturidade profissional como técnico de áudio, ela me deu como produtor musical. Eu sei hoje entender como é que eu posso escrever para um edital. Então isso tudo acontece dentro desse espaço, né? Eu acho que é isso. A lembrança que eu tenho é o total desfoque que me vem hoje na cabeça hoje. Uma lembrança boa aqui foi a do Dexter, o dia do show do Dexter. Foi muito bom esse dia, porque o Dexter, ele é uma pessoa muito acolhedora também, ele trouxe uma galera e, tipo, deu esse acesso, assim, pra galera poder falar com ele, trocar ideia, né? Além, tipo, da união que teve das quebradas, a galera aqui da periferia colando pra curtir o show, né? Ele foi muito atencioso, assim, e foi um dia que eu gostei bastante de estar fazendo parte aqui desse rolê, né? Além de outros, assim, o Samba da Maria Cursi, é um rolê de uma organização também muito boa, em questão de acolhimento também. Eu lembrei de uma pessoa muito importante e que talvez outras pessoas podem citar também, mas para mim tem um significado ímpar. Essa pessoa se chama Maurício Nicoletti, era um funcionário da casa e que logo de cara me recebeu super bem, eu já como usuário, depois como voluntário na casa. Aprendi muito com essa pessoa, né? Tanto como pessoa, como artista, e eu quero lembrar dele nessa fala, não como funcionário da Casa de Cultura São Mateus, mas como artista, né? Era um grande guitarrista, uma pessoa que falava com um carinho imenso do rock de São Mateus, e vale a pena conhecer o trabalho dele, ou da banda dele que continua tocando, que é o Bataclan 69. Aí, Bataclan, tamo junto, e é isso, um beijo no coração desse aonde ele esteja, né? E dizer e deixar registrado aqui o quanto tem o meu carinho por essa pessoa, até bati no microfone e tal. Tamo junto, Maurição, é nóis. A casa para mim é um lugar de muito amor, muito amor reunido, assim. Acho que acho que é um lugar de muito amor. Amor, acho que é uma palavra boa, assim. E resistência. O acolhimento, é o que eu falei. Acolhimento é a palavra. Resiliência. Porque, por mais que seja assim, um lugar de muita resistência, eu acho que é um lugar muito resiliente, sabe? Passou por diversas pessoas, já passou por mais de um gestor e diversos jovens, mas ela persiste, sabe? E agora a gente tá com uma perspectiva de tornar ela muito maior do que já foi um dia, né? Então, eu acho que é um lugar muito resiliente. Da Nine pra casa é gratidão, né, mano? Da Nine pra casa é gratidão mesmo, por tudo que, tipo, proporcionou pra gente e o que vai proporcionar, porque é só o começo, né? Você fala naquela letra lá, só Deus pode parar, né, não? É só o começo, então, tipo assim, o que proporcionou da Nine pra casa mesmo é gratidão, mano. A gente tem uma gratidão foda com o pessoal daqui, a Mari é parceira foda, a Dandara, tá ligado? Então, tipo, a gente tem gratidão mesmo pela parada. Orgulho de estar fazendo parte disso, de ter pessoas assim que estão confiando no meu trabalho, e isso tipo, tá sendo fundamental para minha construção como produtora, como artista, e também acho que é isso, orgulho para mim, orgulho para os nossos. Que define tudo isso. Eu tenho uma palavra que é gratidão a tanto aprendizado, a tanto afeto, muita gratidão eu tenho por esse território, por essa casa. Quando eu chego aqui, eu tenho muita gratidão a todas as energias, a toda a minha ancestralidade, a todo esse movimento Sankofa que eu faço vindo do centro e voltando para a ponta para aprender e reaprender tudo novamente. E essa casa me dá esse amor. Talvez assistir documentário,
seja uma carta de agradecimento, de acolhimento, de resiliência, de orgulho e de amor por esse espaço e para o meu território. Mas eu acho que talvez eu estivesse um pouco errado sobre o que me guiava para fazer este projeto. No processo desse documentário, eu entendi que eu queria fazer não era somente o sentimental, mas sim um desejo de fazer algo para ser lembrado, algo para ser histórico. Em minha palavra, para tudo isso é existência. A vida de muitos em São Mateus. Esta é a vida de muitos em São Mateus. A falta de dinheiro naquela goma era problema, mas o chefe de família mantinha Deus como força suprema. O seu único lema, 2 pivetes frutos de um casamento bem sucedido, mas financeiramente todo fudido, sem emprego, roubar que nada. E aí, camarada, essa vida não vai me pregar, essa cartada, de manhã um bico aqui e outro ali, é assim que vai levando sem desistir. Seus pivetes, os 2, criados nas ruas, fazer o que é o destino, com o dedo na cara dura. E o maior com apenas 15 anos, sem o pai perceber, já está se adiantando. Lei da periferia, ó, quem diria? São muitos se fudendo a cada dia. O menor segue os passos do irmão mais velho, esconde o seu calibre no forro do teto. Eu não quero me foder, não quero ver nada voltar em casa. Vou ver o meu pai se fuder sozinho por nossa causa. Lamento de mãe que vê coisa chegar diferentes em casa dos filhos faziam uma coitada, acoitava. Medo de uma surra ou que houvesse conflitos em casa, pois a lei era severa pelo pai. Nesse estilo diária, nesse estilo diária. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Da periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Da periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Crueldade do tempo destino armou uma grande cilada boa pra aquele homem, é a morte de hora marcada. Contente por ganhar trocado com um sorriso estampado no rosto pra junto de Deus naquele dia. Ia deixar o bom considerado na área pela honestidade que tinha. Trabalhador, o único problema é que bebia, mas chegava junto em casa e problemas não dava. Mas sua hora estava bem perto, se aproximava. Deu um dinheiro pra sua esposa e foi pro boteco da ira, onde conversava e uma dose de pinga bebia. Descontraído, não percebeu o carro encostar, não viu nada nem a própria morte. Papá, sua mulher escuta os apegos e corre pra lá. Meu marido caído se desespera e começa a chorar. E a única frase por ela ouvida: se joga ladrão, você também, pra não fuder minha vida. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Da periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Mateus. Pequeno e pobre e humilde, mais um bairro meu. Esta é a vida de muitos em São Mateus. Da periferia, ó, quem diria? Esta é a vida de muitos em São Uau,